A UEFA Champions League na temporada 2024-25 apresentará um formato inédito. Detalhamos as alterações, o que permanece inalterado, as implicações para os fãs e o impacto nas demais competições de clubes da UEFA. A popularidade duradoura do futebol europeu se deve à sua constante evolução. Desde a primeira competição, a Taça dos Clubes Campeões Europeus em 1955, a UEFA tem ajustado continuamente a Champions League para se alinhar às transformações no esporte. O novo formato a partir de 2024-25 foi concebido após extensas consultas com os principais envolvidos na comunidade do futebol europeu, visando proporcionar o melhor para clubes, jogadores e fãs. A decisão da UEFA, tomada em 19 de abril de 2021, de implementar um novo sistema competitivo foi seguida pela aprovação do formato final, da lista de acesso e do calendário das competições europeias de clubes em 10 de maio de 2022. A UEFA mostrou claramente que estamos totalmente empenhados em respeitar os valores fundamentais do desporto e em defender o princípio fundamental das competições abertas, com a qualificação baseada no mérito desportivo, totalmente em linha com os valores e o modelo desportivo europeu baseado na solidariedade, afirmou Alexander Eferin, presidente da UEFA. Estou muito satisfeito por ter sido uma decisão unânime do Comitê Executivo da UEFA, com a Associação Europeia de Clubes, as ligas europeias e as federações nacionais a concordarem com a proposta apresentada. Mais uma prova de que o futebol europeu está mais unido do que nunca. A partir de 2024-25, a Champions League passará por uma mudança significativa. O atual sistema de grupos, que envolve 32 participantes divididos em 8 grupos, será abandonado. Em vez disso, 36 clubes competirão diretamente na fase da Liga, proporcionando a oportunidade a mais 4 equipes de enfrentar os principais clubes europeus. Esses 36 clubes se enfrentarão em uma única liga, jogando 8 partidas. O novo formato elimina os confrontos duplos com 3 adversários e introduz a disputa contra 8 oponentes diferentes, metade dos jogos em casa e a outra metade fora. A seleção dos 8 adversários ocorrerá inicialmente por sorteio entre 4 potes. Cada equipe enfrentará 2 adversários de cada pote, jogando uma vez em casa e outra fora contra cada equipe de cada pote. Isso proporciona aos clubes a chance de enfrentar uma variedade maior de oponentes, aumentando a probabilidade de os fãs testemunharem os times de elite se confrontando com maior frequência e mais cedo na competição. Isso também resultará em partidas mais acirradas para todas as equipes. Quanto às 4 vagas adicionais na Liga dos Campeões, a alocação seguirá critérios específicos. A qualificação permanecerá aberta, dependendo da posição final de um clube no campeonato nacional anterior, combinada com o ranking de coeficientes das federações nacionais. A lista de acesso manterá a mesma base da temporada atual, e as 4 vagas extras em 2024-25 serão distribuídas da seguinte maneira: a primeira vaga será concedida ao clube que terminar em terceiro lugar no campeonato do país classificado em quinto na lista de acesso. Essa classificação é determinada pelo ranking de coeficientes das federações nacionais da UEFA. A segunda vaga será destinada a um campeão nacional, aumentando de 4 para 5 o número de clubes qualificados através do caminho dos campeões na fase de qualificação, composta por 4 pré-eliminatórias. Terceira e quarta posições. Estas serão reservadas para as federações cujos clubes tiveram o melhor desempenho coletivo na temporada anterior, determinado pelo coeficiente de clubes da federação. Esse coeficiente é calculado com base nos pontos totais obtidos por cada clube da federação no ranking, dividido pelo número de clubes participantes dessa federação. As 2 federações com melhor desempenho garantirão automaticamente um lugar na fase da Liga, vaga de desempenho europeu, para o clube mais bem classificado em seu respectivo campeonato, após os clubes já qualificados diretamente para a fase da Liga. Para alcançar a fase eliminatória da Champions League, as equipes precisam manter o mesmo formato, com os resultados dos jogos determinando a classificação geral na nova liga. Continuará sendo atribuído 3 pontos por vitória e 1 por empate. As 8 melhores equipes na liga se qualificarão automaticamente para as oitavas de final, enquanto as que ficarem entre a 9ª e a 24ª posição participarão de um play-off eliminatório em 2 etapas, para determinar quem também avança para os oitavos de final. As equipes classificadas
equipes do 25º lugar para baixo serão eliminadas sem a possibilidade de acesso à UEFA Europa League. No novo formato, todas as equipes competirão juntas em uma única liga, resultando em uma competição intensa para todos os participantes até o final da fase da liga. Na etapa eliminatória, as equipes classificadas entre o 9º e o 16º lugares serão consideradas cabeças de chave no sorteio do play-off, enfrentando assim equipes posicionadas entre o 17º e o 24º lugares. Em princípio, terão a vantagem de disputar a segunda partida em casa. Os 8 clubes vencedores do play-off avançarão para os oitavos de final, onde enfrentarão uma das 8 melhores equipes da fase da liga, que também serão cabeças de chave no sorteio dos oitavos de final. Para reforçar a cooperação entre a fase de grupos e a fase eliminatória e incentivar ainda mais o desempenho esportivo durante a fase de grupos, os confrontos na fase eliminatória serão parcialmente determinados pela classificação final da fase de grupos. Isso será feito por meio de um sorteio que, simultaneamente, define e delineia o caminho das equipes até a final. A partir das oitavas de final, a competição seguirá o formato atual de eliminatórias até a final, que ocorrerá em um local neutro escolhido pela UEFA. Todos os jogos até a final continuarão a ser programados durante a semana, considerando a importância do calendário nacional em toda a Europa, enquanto a final permanecerá agendada para um sábado. A partir de 2024-25, tanto a UEFA Europa League quanto a UEFA Conference League, anteriormente Europa Conference League, passarão por mudanças de formato. Na UEFA Europa League, haverá 8 jogos com 8 adversários diferentes na fase de grupos, enquanto na UEFA Conference League serão 6 jogos com 6 adversários distintos nessa fase. Ambas as competições terão 36 equipes na fase de grupos. Quanto ao calendário, os jogos da Champions League e Europa League ocorrerão de setembro a janeiro, enquanto os da Europa Conference League serão de setembro a dezembro. Cada competição terá uma jornada exclusiva por semana, com os jogos da Champions nas terças e quartas-feiras, da Europa League e Europa Conference League nas quintas-feiras durante semanas normais. Durante as semanas exclusivas, os jogos da Champions serão nas terças, quartas e quintas-feiras, da Europa League nas quartas e quintas-feiras, e da Europa Conference League exclusivamente nas quintas-feiras. Na última jornada da fase de grupos, todos os jogos de cada competição acontecerão simultaneamente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.